Salve, salve, rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. Hoje no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês os jogadores que infelizmente foram cortados da seleção brasileira por restrições das suas ligas, da Premier League e também da La Liga. Essas duas ligas acabaram não liberando os jogadores que irão atuar pelas eliminatórias sul-americanas. E não é só o Brasil que foi prejudicado. Argentina, Chile, Uruguai, os jogadores do próprio México também não vão poder jogar nas eliminatórias por conta de restrições por conta da Covid-19. E eu já contextualizo melhor para vocês também, demorou? Caso for novo no canal, se inscreva no canal, ative o sininho também para não perder um vídeo. Comenta, compartilha aí também para a divulgação no canal. Não esqueça do like também, demorou? Então, bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Pode dar início aqui ao vídeo então. A princípio, a seleção brasileira fez a convocação dos seus 23 jogadores, normalmente, como sempre faz, para as partidas contra a Argentina, Chile e contra a seleção do Peru também. Mas os jogadores da Liga, da Premier League e também do Campeonato Espanhol, da La Liga, acabaram não sendo liberados por conta de restrições da Covid. Porque os países sul-americanos ainda estão em fase vermelha por conta dessa vacinação e também por conta da Covid-19. Porque a situação dos países sul-americanos é totalmente diferente das situações dos Estados Unidos e também de praticamente todos os países da Europa. Porque eles estão muito mais avançados nesse quesito do que a gente aqui. E os clubes da Premier League e também a Premier League e também os clubes espanhóis e a Federação Espanhola acabaram vetando os jogadores de irem jogar as eliminatórias por conta deles, por exemplo, eles foram convocados e foram jogar. Teriam duas situações. Eles, quando voltassem, poderiam trazer a Covid junto com eles e acabar espalhando para outras pessoas que ficassem ao redor deles. E também isso por conta da saúde. Então já é uma parte off-futebol, é uma parte da saúde. Então aí não tem como discutir. Agora, em relação aos clubes não quererem liberar os jogadores, é por conta de quando eles voltassem das convocações, depois de terem jogado as eliminatórias, eles teriam que ficar obrigatoriamente cumprindo aquelas 2 semanas de quarentena. Então eles desfalcariam seus clubes por pelo menos 2 ou até 3 jogos. Assim, perdendo jogos da Champions League ou da Europa League, dependendo do clube que ele jogar, ou também da própria Conference League, que é a nova liga lá da UEFA, e também perdendo algum jogo ou da Premier League ou também da La Liga. Então, não é só questão de saúde, mas é também questão dos clubes acabarem perdendo seus jogadores por sei lá, 2 ou até 3 jogos. Sendo que, por exemplo, supondo que um clube perca esses 2, 3 jogos, o caso do Liverpool, que vai perder bastantes outros jogadores também. Perderia Alisson, Fabinho, Firmino e também o Salah. Os seus principais jogadores, eles perderiam. Então, os jogadores ficando essas 2 semanas de fora, eles acabariam tendo um prejuízo muito grande dentro das próprias competições que eles estão jogando. E eu vou trazer aqui para vocês alguns jogadores que possam ser convocados para o lugar desses jogadores que acabaram sendo cortados. Vou citar daqui a pouco para vocês. Bom, eu vou trazer aqui para vocês os jogadores que podem ser convocados. Podem ser porque existe a possibilidade, ou porque estão jogando bem, ou porque são realmente jogadores de confiança do Tite. E o Tite tem muito isso, ele prefere muito mais convocar jogadores de confiança do que propriamente testar algum jogador. Ainda mais na situação que está hoje em dia, porque eu acho, na verdade, que é uma boa para testar alguns jogadores novos que não foram convocados e que podem participar da próxima Copa do Mundo, ou quem sabe até da Copa de 2026, já preparando esses jogadores. Mas vendo ultimamente as convocações do Tite, como que o Tite foi no Corinthians, essas coisas, ele acho que vai muito mais preferir fazer uma convocação mais segura, uma convocação com jogadores que tenham mais confiança dele. E muitos dos jogadores que eu vou trazer aqui são jogadores novos que seriam convocados pela primeira vez, segunda vez, não sei, que tem poucas convocações, melhor dizendo. E também jogadores que já são de confiança do Tite, que o Tite já trabalhou ou em clube ou na própria seleção brasileira. Vou começar aqui com os goleiros, e os goleiros acabaram perdendo 2. Então o único que vai ficar é o goleiro Everton. E aí os goleiros que eu coloquei aqui. Santos, o goleiro do Atlético Paranaense, que foi campeão recentemente com a seleção olímpica. João Paulo, do time do Santos. Por que eu digo João Paulo do time do Santos? Porque recentemente ele foi observado pela seleção brasileira, mais especificamente pelo preparador de goleiros da seleção, o Tafarel. Surgiram até sondagens tal dele já ser convocado nessa última convocação, mas acabou convocando o Everton, o Ederson e o Alisson. Mas agora, perdendo 2 goleiros, ele pode ter a sua primeira convocação, porque realmente ele vem vindo muito bem pelo time do Santos, então não seria nenhum demérito.
Mas por conta de, como eu já expliquei antes, ser a primeira convocação, tal, essas coisas, talvez possa ir para pegar experiência ou não, por conta de não ser de confiança do técnico da seleção, o Tite. Outro goleiro, o próprio Cássio. O Cássio seria muito mais por conta de ser um jogador de confiança do Tite. Jogou a Copa América de 2019, jogou a Copa do Mundo com a seleção brasileira, então, e também já trabalhou com o Tite aqui, ó, Cássio aqui, ó, já trabalhou com o Tite, campeão mundial, Libertadores. Então o Cássio conhece muito bem o Tite e o Tite conhece muito bem o Cássio. Então são pessoas que têm uma relação muito boa, então seria um jogador de confiança para o técnico Tite. Outro goleiro, o Breno, do time do Grêmio. Por que eu coloquei o Breno? Porque ele foi convocado para a seleção olímpica. E também, não sei se tem convocações para a seleção de base, mas é um jogador não, né? É jogador goleiro, dá na mesma. Era um jogador para já ir pegando experiência e para ser um goleiro para próximas competições. Uma outra Copa América, uma outra Copa do Mundo. Então, seria um goleiro para já ir pegando experiência. Mas, como eu já disse, prefere jogadores mais experientes de confiança. E acredito que quem vai ser mesmo convocado vai ser o Santos ou até mesmo o Cássio. E o João Paulo acho que aparece ali mais disputando com o Cássio. O Santos acho que é quase certeza. E aí Cássio e João Paulo acredito que possam brigar por essa vaga. E também o último que eu coloquei aqui é o goleiro Everson, do time do Atlético Paranaense. Paranaense não. O Everson, goleiro do time do Atlético Mineiro, que está vindo muito bem e é um baita de um goleiro. Mas é a mesma coisa do João Paulo e do Breno. Seria a primeira convocação, então não sei se seria a escolha do próprio técnico Tite. Eu não vou dizer aqui os jogadores que eu acho que vão ser convocados. Eu já disse aqui dos goleiros. Mas os outros eu não vou dizer, ó, esse jogador aqui tem que ir para o lugar desse, tem que ir para o lugar daquele. Eu só vou dar um palpite como eu dei aqui. Acho que o Santos e o Cássio podem ser os convocados, mas acho que o João Paulo corre um pouquinho por fora ali junto com o Cássio. Os outros jogadores eu não vou dizer, ó, esse tem que ir para esse tem que ir para aquele. Não, só vou dizer mais ou menos aqui o que eu acho. Agora, dos zagueiros, como perderam dois zagueiros, Éder Militão e também o Thiago Silva. Os zagueiros que eu coloquei aqui, Diego Carlos, do time do Sevilha, que foi campeão recentemente com a seleção olímpica e acredito que vai ser um dos convocados. Também tem o Léo Ortiz, do time do Red Bull Bragantino, que está vindo muito bem pelo time do Red Bull e jogou recentemente a Copa América pela seleção brasileira. Nino, do Fluminense, que foi campeão também com a seleção olímpica, que foi muito bem. Coloquei aqui Marcelo Benevenuto, do Fortaleza, que está vindo muito bem, mas acredito que não vai ser convocado também. Tem aqui, eu coloquei de ladinho aqui, o Ibañez, que ele é um zagueiro formado no time do Fluminense e hoje titular lá do time da Roma. Então ele já foi convocado também para a seleção olímpica. Então já sabe mais ou menos como é que funciona a seleção. Outro também, o zagueiro Samir, da Udinese, que já foi convocado pela própria seleção brasileira principal, acho que pós-Copa do Mundo, acho que foi pós-Copa do Mundo que ele foi convocado. Muita gente não conhecia por conta dele jogar na Udinese e não ter tido uma passagem tão chamativa aqui no Brasil. E ele é um bom zagueiro, um zagueiro da Udinese, acho que não tenho mais ou menos, não tenho a mínima ideia de quantos anos que ele tem, mas é um bom zagueiro e já vem jogando pela Udinese há um bom tempinho também. E dentre os zagueiros, acredito que quem possa ser convocado é Diego Carlos e até o próprio Léo Ortiz, e acredito que o Nino deva correr um pouquinho ali por fora por conta de já ter jogado pela seleção olímpica. Ó, gente, eu tava pipocando falando que eu não ia dizer quem que seria convocado, quem que não seria, mas agora eu vou ficar dando meus palpites aqui. Agora, dentre os meio-campistas, serão 3 desfalques, que serão Fabinho, Fred e o Casemiro. Serão 3 desfalques. Os meio-campistas eu coloquei William Arão, que está vindo muito bem pelo time do Flamengo, que também sabe jogar na zaga, então quem sabe pode acabar fazendo alguma coisinha aí. Gabriel Menino, do time do Palmeiras, que também sabe jogar na lateral direita, que também joga no meio campo. O próprio Daniel Alves poderia ser chamado para jogar no meio campo ao invés da lateral direita, mas acredito que vai jogar pela lateral direita. Mas caso o Tite acabe, né, melhor dizendo, desculpa pela gagueira, acabe optando pelo Daniel Alves jogar pelo meio, acredito que aí seria um outro jogador convocado para a lateral direita, que eu acredito que possa ser o Emerson, do time do Barcelona, que está vindo muito bem também. Mas acredito que não vai ocorrer isso, porque acho que o Daniel Alves vai jogar mesmo pela lateral direita, que ele vem jogando muito bem, que também jogou bem pela seleção olímpica. Gabriel Menino, Daniel Alves... do Palmeiras, acredito que Patrick de Paula e Danilo são jogadores que possam ser convocados. Mais o Danilo do que propriamente o Patrick de Paula, porque o Danilo vem vindo muito bem. O Patrick de Paula alterna entre bons e maus momentos, tem umas treta aí, mas o Danilo vem jogando melhor há mais tempo, na minha visão. Mas por conta de que eu já disse, de ter uma visão muito mais
como pode dizer, de jogadores mais de confiança, apesar de no meio campo não ter tantos jogadores de confiança, acredito que o Danilo corra ali um pouquinho por fora. Acredito que não seja um dos principais, mas acho que deva correr por fora ali mais ou menos. O Gerson do Olympique de Marseille. A gente sabe de todas as tretas aí, o Gerson já recusou convocação, então tem essa treta que a gente não sabe se realmente existe ou não, mas que ele merece ser convocado há um bom tempo, ele merece. Ou também o Wallace da Udinese, que joga junto com o Samir, que também já teve convocações para a seleção brasileira, também jogou pelo time do Grêmio, jogou pelo time do Hamburgo lá da Alemanha, é um bom jogador também. O Otávio do time do Porto, que vem vindo muito bem também. Rafael Veiga do time do Palmeiras, que está vindo muito bem, acredito que possa ser um nome. Ederson do Fortaleza, que vem jogando muito bem também, junto com o Marcelo Benevenuto. Luan do time de São Paulo, para ser mais uma função ali do Casemiro, um jogador mais roubador de bolas, pode ser, porque ele acho que é o único jogador que possa fazer isso, porque o Fred também foi cortado, o Fabinho a mesma coisa. Eu já falei do Luan. Edenilson do Internacional, acredito que possa ser um jogador que possa aparecer, porque já jogou com o Tite no Corinthians, foi campeão da Libertadores com o Corinthians e o Tite era o técnico. Então acho que o Edenilson possa ser convocado. E por último, o Matheus Henrique, que é esse jogador do time do Grêmio e hoje está lá na Sassuolo. E ele também acho que é um jogador que possa ser convocado porque já foi convocado pela seleção principal. Então acho que pode acabar pintando nessa seleção. Agora eu vou dar o meu palpite dos três que podem aparecer. Acredito que o Gerson deva ser convocado, na minha opinião acho que deve ser convocado, mas acho que não vai ser, por conta de todas essas tretas que eu já disse. Então eu acredito que vá Edenilson, Matheus Henrique e Putz, não sei. Não, mas é que eu acho que o Gerson não vai ser convocado, mas eu acho que ele deveria ser convocado. Então eu vou colocar esses três, apesar de eu não achar que o Gerson vai ser convocado por conta de todas essas tretas que eu já disse. Então eu acredito que seja Edenilson, Matheus Henrique e o Gerson também possa ser convocado, porque eu vou botar o Gerson, mas com um pezinho atrás, porque né, a gente sabe que existe toda essa treta. Agora os atacantes, somos 5 atacantes. Antes eram 4, mas aí o Matheus Cunha foi oficializado pelo time do Atlético de Madrid hoje e acabou passando para ser 5 atacantes. Os atacantes cortados foram Firmino, Richarlison, Rafinha, Gabriel Jesus e agora o Matheus Cunha. Jogadores que eu acho que possam ser convocados. Antony do Ajax fez uma excelente Olimpíada, foi muito bem. Malcom também era mais reserva do que titular, mas quando entrava fazia total diferença na nossa seleção. Everton Cebolinha do Benfica, muito por conta de já ter confiança do Tite do que pelo que veio jogando. Porque jogando não vem jogando muito bem, mas é jogador de confiança do técnico Tite, jogou as últimas 2 Copa Américas também. Bruno Henrique do Flamengo retomou o bom momento, está jogando muito bem e acredito que possa ser convocado. Acho um aqui que deveria ser convocado, mas não sei se vai, é o atacante Arthur Cabral, que joga pelo time do Basel. O Basel lá da Suíça. Ele vem jogando muito, das últimas 1 ou 2 temporadas, é um dos principais artilheiros brasileiros atuando na Europa. Ele vem jogando muito bem, acho que merece uma chance, mas acredito que não vai ser convocado por conta de ser um jogador aí que não tem a confiança do técnico Tite. O Hulk, que vem jogando muito bem, merece uma chance, eu acredito. Mas já tem 30 e poucos anos, que não sei o que. Malandro, o cara tá jogando bem, se tá jogando bem, tem que ser convocado. E um zagueiro que eu esqueci de falar, que acho que pode acabar pintando, o Miranda, que vem jogando muito bem pelo time do São Paulo. Então, acho que muda a minha. Diego Carlos e Miranda, mas ali o Léo Ortiz também pode acabar pintando. A Reinier também do Borussia Dortmund. É um jogador que pode acabar sendo convocado, porque já foi convocado diversas vezes para a seleção olímpica, já tem uma certa experiência pela seleção, então acho que pode ser um nome. Paulinho do time do Bayer Leverkusen, que também na seleção olímpica mostrou que estava muito bem fisicamente, muito bem tecnicamente, eu acredito que ele jogou muito bem pela seleção olímpica. O TT, ex-jogador do Grêmio, hoje está lá no Shakhtar Donetsk, que já está lá faz umas 2 temporadas mais ou menos, que está vindo muito bem também, acho que é um nome que pode acabar aparecendo. O Yuri Alberto do Internacional, por conta de tudo que vem jogando e por conta de todos os gols que vem fazendo desde que chegou no time do Internacional. Não sei se vai ser convocado, mas que está se encaminhando para uma possível convocação, está sim, porque ele só tem 23 anos, então também tem muito tempo para ele poder ser convocado. Então eu vou citar aqui os 5 que eu acho que podem ser convocados. Acredito que vá Antony, Everton Cebolinha, Hulk, que esses são os 3 principais, eu acho que merecem a convocação. Acho que Bruno Henrique. Aí eu fico entre Malcom e Reinier. Malcom ou Reinier, aí eu fico nessa dúvida. Mas acredito que os principais que possam ser convocados
É o Antony, Cebolinha, Bruno Henrique e o Hulk. Acho que esses são os 4 principais que podem ser convocados, que acho que fica nessa briga um pouquinho mais por fora. O Malcom e também o Renier. O Renier é muito mais jogador que joga mais pelo meio, segundo atacante. O Malcom é mais um ponta direita, um ponta esquerda ali que sabe jogar aberto pelas duas pontas e jogando muito bem. Então acho que fica nessa última vaga, na minha opinião, a disputa entre Renier e também feita pelo Malcom. Bom, gente, você no vídeo por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder o vídeo. Comenta, compartilha também para ajudar você no canal. Não esquece do like também, demorou? Bota aí nos comentários quem você acha que pode ser convocado, ou para goleiro, ou zagueiro, ou também, sei lá, faz os outros 23 aí que você queira aí, que pode ser convocado. Pode ser convocado não, né? Os seus 23 convocados. Bota aí dos atacantes, bota de qual posição você quiser. Só coloca aí nos comentários aí esses jogadores que podem ser convocados também, demorou? Então, um grande abraço pra vocês, falou e fui.